Meus queridos irmãos e irmãs, na alegria de celebrarmos hoje os 25 anos de implantação do SCC, Encontro de Casais com Cristo na nossa paróquia, celebramos também hoje, dentro do mês vocacional, o domingo da vocação laical, a vocação dos leigos e leigas, homens e mulheres que, a partir do chamado do batismo, colocam-se a serviço do reino de Deus na condição de leigos. Pois o chamado comum a todos nós, a salvação e a santidade, é a vocação batismal. Todos nós temos como vocação comum o batismo. E aí, nós somos chamados por este caminho, que é o caminho cristão, que é a nossa fé, a vivermos a experiência do amor de Deus revelada plenamente para nós na pessoa de Jesus Cristo. E não só viver, mas também anunciar e testemunhar esse mesmo amor de Deus que foi derramado em nossos corações. A palavra de Deus que nós escutamos na liturgia traz para nós hoje uma das questões que são fundamentais para a fé cristã. Há uma pergunta de alguém para Jesus: são poucos os que se salvam? Jesus não responde a esta pergunta de forma quantitativa para dizer são muitos ou são poucos, mas apresenta para nós o modo, a forma como nós precisamos buscar para ter acesso à salvação. Vivemos hoje numa sociedade chamada pós-moderna, aonde o espaço para Deus, o espaço para o transcendente, para o escatológico, para aquilo que nós não vemos, quase não tem mais lugar. Às vezes se diz assim: nós temos uma sociedade cristã apenas no conceito, mas que a prática desta sociedade cristã está distante demais dos valores, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Há uma tentação hoje muito maior para nós, de reduzirmos a nossa vida e a existência nas coisas desse mundo. Por isso a pergunta de hoje, ela é fundamental para nós cristãos. E aqui eu pergunto também a vocês, né? Cada um já parou, já se perguntou: o que eu estou fazendo para chegar à salvação de Deus? Será que nós nos preocupamos com a salvação? Ou nós já damos como descontado, como a gente vai ver no Evangelho, que a gente não precisa fazer mais nada,
porque nós já estamos todos salvos, né? E qual foi a resposta de Jesus? Buscai, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Muitos tentarão e não irão conseguir. E o pior é quando essa porta se fechar e alguém estiver batendo lá dizendo: Senhor, deixa eu entrar. E ele diz assim: olha, nunca vi vocês, não sei nem quem são. E aí os que estão lá de fora dizem: não, mas nós estávamos sempre lá na tua presença, comemos e bebemos diante de ti, te escutamos na praça. E o Evangelho diz: não conheço vocês. O que tudo isso significa para nós? É bom nós lembrarmos já da primeira leitura do profeta Isaías, que nos abre a visão de que a salvação, ela é para todos. Deus vai reunir povos, nações diferentes no seu monte para contemplar a sua glória. A salvação não pertence mais só ao povo eleito, só aqueles que nasceram em Israel. São Paulo, na segunda leitura, já nos exorta que Deus nos educa para esta salvação como um pai que educa seu filho, que nos corrige, para que nós possamos ter acesso pleno ao que Deus tem reservado para nós. Por isso o caminho que é apontado, mostrado para nós, que hoje o Evangelho traz com essa imagem da porta estreita, é o caminho de Jesus Cristo. Jesus já se define no próprio Evangelho: eu sou a porta. Só chega ao Pai quem passa por mim. Primeiro sinal para nós que a salvação que nos é nos dada em Jesus Cristo. É Ele esta porta. A porta estreita é também o caminho que Cristo fez, que foi o caminho da cruz. Sendo de condição divina, não apegou-se como um privilégio, mas esvaziou-se a si mesmo até a forma de um servo obediente até a morte e morte de cruz. O caminho da salvação vai na contramão de uma sociedade que já tirou do seu coração a presença de Deus. O caminho da salvação, a porta estreita, é um convite para nós esvaziarmos da nossa arrogância, prepotência, egoísmo humano e nos deixarmos conduzir pela experiência do reino, que é a entrega, a partilha, a obediência à vontade do Pai. Fazer a experiência deste caminho, não basta sermos da igreja. Quando o Evangelho diz: aqueles que bateram a porta e diziam: mas nós comemos e bebemos diante de ti, te escutamos, indica-nos que nada nesse mundo nos dá privilégio para ganharmos a salvação, se nós não fizermos o nosso caminho, se nós não atravessarmos a essa porta. É uma decisão pessoal, é uma adesão pessoal.
O que a igreja nos diz hoje: não basta ser cristão por tradição, por ouvir dizer, por ouvir falar. É necessário nós fazermos a nossa escolha consciente, a nossa adesão pessoal. Não a uma ideia, não a uma doutrina, não a uma ideologia, mas a uma pessoa no seu evento histórico, que nos resgatou da morte, que nos libertou e que nos deu a plenitude da vida. A plenitude da vida não se reduz a este mundo. Viver na esperança da salvação é lembrar-nos sempre que a alegria, que a felicidade, que a realização humana neste mundo é pequena, é apenas indicação para o que nós somos chamados a viver na plenitude da graça, que é a salvação de Deus. Que a ânsia desse mundo não feche o nosso coração, nem nos cegue diante da grandeza do chamado que nós temos diante de nós, que é a salvação de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, dedicado aos leigos e às leigas, celebrando os 25 anos do encontro de casais com Cristo nesta paróquia, nós somos chamados a render graças a Deus por esse caminho que nós fomos iniciados pela força do nosso batismo como cristãos, leigos engajados pela experiência de outros irmãos na fé, casais que fizeram a experiência do SCC há 25 anos atrás, casais que fizeram a experiência do SCC na última hora do ano passado. A todos o chamado é para o serviço do reino. Essa experiência, esse serviço do SCC, encontro de casais com Cristo, é a riqueza da nossa igreja, famílias que evangeliza famílias, casais que mostram para o mundo que é possível viver o sacramento do matrimônio como dom e como graça de Deus que nos santifica, que nos faz mensageiros dessa boa nova. Que o Senhor nos dê a graça de podermos sempre estar diante dEle, mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, mas lembrando que a sua graça é quem conduz a nossa vida e a nossa história. Quero parabenizar todos os casais que aqui estão, que já fizeram essa experiência, e o convite para quem ainda não fez, que sintam também essa necessidade de experimentar o gosto do amor de Deus nesse caminho, que possam também fazer esta experiência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.